Bom, então, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um Reagir em tempo de Covid e hoje temos a presença da doutora Edna Gonçalves, a quem quero antes de mais agradecer o facto de ter aceito o convite da APELA e de estar presente nesta conversa e dizer-lhe também que é um privilégio poder partilhar consigo este momento. Bom, para aqueles que ainda não conhecem a doutora Edna, vou fazer uma breve apresentação. Portanto, a doutora Edna é médica especialista em medicina interna, é mestre em oncologia, diretora do Serviço de Cuidados Paliativos do Centro Hospitalar de São João, é responsável também pelo programa IMPAR, que é um programa de cuidados paliativos domiciliários criado por este serviço, penso que em 2012. Não? Então, corrija-me. Como? Estou a ouvir em repetido. Não consegui percebê-la. Peço-lhe desculpa, doutora Edna. Pronto, para além de tudo isto, a doutora Edna é também presidente da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos. Não sei se está tudo correto, se quer retificar alguma coisa, doutora. Sim, posso? Sim, claro. É que eu estou a ouvir o que a Teresa disse e uns segundos depois estou a ouvir a repetição. Ah, bom. Eu penso que vamos ver se conseguimos colmatar essa questão. Bom, vamos então partilhar algumas ideias de como é possível gerir a ela, diria que num confinamento acrescido. Está-me a ouvir, doutora Edna? Não, perdi a imagem e, ok, agora está a imagem. É que eu estava a ouvir a gravação logo de seguida. Agora está melhor? Estou. Está melhor agora? Está-me a ouvir assim, Teresa, é que eu ouvi a falar uns coisas da gravação. Mas agora ainda continua a ouvir em repetição? Continua? Sim. Acha que temos que continuar ou será melhor recomeçarmos? É que eu estou a ouvir toda a gravação repetida até o que eu estou a dizer. Ah, bom. Então, provavelmente será melhor fazermos um recomeço. Sim. Isso... Agora, estou? Sim. A Teresa está-me a ouvir bem? Eu estou a ouvi-la bem, sim. Está a ver? Eu estou a ouvir tudo a seguir. Estou como se estivesse a ouvir em casa, está a ver? Ah, bom. Eu tenho que fazer aqui alguma coisa, pelo menos. Doutora Edna, se calhar vamos... tem alguma janela aberta no Google Chrome? No Google tem alguma janela aberta? Tenho, exatamente. Ok. Está fechada, tá? Já fechou? Já fechei a outra, sim. E agora, Teresa, experimente falar para perceber se faz eco. Ok. Não sei. Consegue-me ouvir agora, doutora Edna? Sim, ouço bem, sim. Eu devia estar com outra aberta e estava a ouvir em duplicado. Ok, é isso mesmo. Obrigada, Teresa. Então vamos novamente fazer. Recomeçamos? Recomeçamos do início. Desculpem. Não faz mal. Não há problema nenhum. Bom, posso começar? Teresa, estamos em direto. Ok. Então, muito boa tarde a todos, mais uma vez. Bem-vindos a mais um Reagir em tempo de Covid. E hoje temos a presença da doutora Edna Gonçalves, a quem antes de mais quero agradecer o facto de ter aceito o convite da APELA para estar presente nesta conversa e dizer-lhe também que é um privilégio eu poder partilhar consigo este momento. Para aqueles que ainda não conhecem a doutora Edna Gonçalves, eu faço uma breve apresentação. Portanto, a doutora Edna é médica especialista em medicina interna, é mestre em oncologia, é diretora do Serviço de Cuidados Paliativos do Centro Hospitalar de São João e é também responsável pelo programa IMPAR, um programa de cuidados paliativos domiciliários criado por este serviço em 2012. Para além disto tudo, a doutora Edna é também presidente da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos. Certo. Bom, vamos então partilhar algumas ideias de como é possível gerir a ela, eu diria que num confinamento acrescido. Como todos sabemos, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença marcada por perdas contínuas, é de natureza incapacitante e conduz muitas vezes a um confinamento precoce.
Muitas vezes a ausência de recursos humanos de apoio, de carência muitas vezes de acessibilidades físicas, são alguns dos fatores que levam estes doentes a este confinamento precoce, como disse. Portanto, não podemos dizer que o confinamento provocado pela pandemia do Covid seja propriamente uma novidade para os doentes com ela, porque confinados eles já estão, muitos deles, não é? No entanto, o que nós temos vindo a verificar é um acréscimo a este confinamento. Surgiram muitas outras variáveis e podemos falar no adiamento das consultas, na suspensão de terapias, nas respostas mais condicionadas por parte dos profissionais de saúde e das equipas comunitárias que acompanham estes doentes no domicílio, que é o que temos vindo a verificar nestes últimos tempos. E neste contexto eu passaria a uma primeira questão, que é perguntar-lhe se lhe parece que este confinamento imposto pela pandemia, se lhe parece que tenha agravado aquele confinamento a que estes doentes já estão por si só sujeitos. E ainda se esta sensação de solidão provocada também por este isolamento acrescido, lhe parece ter tido algum impacto significativo no sentido de vida destes doentes, dos doentes com ela? Sim, bom, peço desculpa pelo problema inicial, mas sim, estou também ainda no hospital e os sistemas não são exatamente iguais. E por isso, sim, boa tarde, agradecer à Apela o convite e à Filomena também a ajuda para arrancar com este webinar. Agradecer também à Teresa e cumprimentá-la, é para mim também um privilégio estar aqui convosco, com a Filomena, com a Teresa, com a Apela no geral, com quem tenho vindo a colaborar e de que temos recebido imensa colaboração enquanto Serviço de Cuidados Coletivos do Hospital São João, do Centro Hospitalar de São João. Sim, é um gosto estar aqui e, na verdade, nas perguntas que a Teresa coloca, respondendo diretamente às perguntas, é verdade que os doentes com ela têm algum confinamento que é condicionado pelas limitações físicas que têm, mas este confinamento dos doentes agora desta situação própria da pandemia Covid, claramente agravou esse confinamento, na minha opinião, pelo menos pelos doentes com quem tenho lidado, que são os doentes que sigo aqui na nossa consulta no Centro Hospitalar de São João. E agravaram-se, o primeiro agravamento é aquele que é comum a todas as pessoas, que é o de receberem muito menos visitas, por exemplo. Há os próprios familiares, dê-me só um segundo, os próprios, tem uma intervenção aqui do hospital, os próprios familiares também estão restritos nas deslocações, seja porque eles próprios, seja porque eles não querem sair de casa, os familiares, seja porque também não querem entrar em casa dos doentes e com isso aumentar o risco de transmitir esta doença às pessoas que têm ela, não é? Esta doença, a infecção Covid, às pessoas que têm ela. E, portanto, o confinamento é agravado logo à partida pelas questões da família, dos amigos. E sim, e aí notamos, e tenho tido alguns doentes nossos aqui a falarem disso, que é precisamente o terem muito menos apoio dos próprios familiares, não é? Porque eles próprios também acham preferível, ou seja, pesando o risco-benefício, entendem que é preferível não ir. E esse é um confinamento que é comum a toda a gente, não é? Porque não são só os doentes com ela e vejo essa questão do que está a passar nos lares e tudo o resto. O outro confinamento que é também agravado tem a ver com a questão de algumas equipas, nomeadamente IPSS, sobretudo na fase inicial, agora penso que já um bocadinho mais adaptados, mas na fase inicial, porque não tinham equipamentos, porque não estavam preparados, também deixaram de ir ao domicílio, ou os próprios doentes os dispensaram. Também tivemos essa situação dos próprios doentes com receio de serem infectados por quem entra e sai de casa, também dispensaram essas ajudas. O outro confinamento vem aqui muito também da questão das fisioterapias, que também foram canceladas, ou foram alteradas. A própria ida à Apela, os doentes que se deslocavam à Apela para estar convosco e para fazer a fisioterapia ou o resto do acompanhamento que vocês fazem, também deixaram de ir e, portanto, tudo isso agrava, obviamente, o confinamento, não é? Ou seja, não é só o confinamento físico, é também todas estas restrições, umas impostas pelo estado de contingência em que estamos,
umas impostas pela lei, digamos assim, sim, pela Direção-Geral da Saúde, outras porque os próprios doentes também com receio também fizeram com que as pessoas não fossem a casa, não é? Sim. Ainda agora, já depois nesta fase, desta semana, tinha uma primeira consulta marcada com um doente que eu ainda não conheço, só falámos por telefone, e o senhor pediu-me para não vir ainda. Apesar de já estarmos com a consulta aberta, portanto, o próprio doente pediu, achou que ainda era cedo para vir ao hospital nesta fase e pediu para adiar para junho a consulta. Por isso, pelos dois lados. Doutora Edna, e agora deixe-me só fazer-lhe, enquanto paliativista, não sei se posso usar esta palavra, mas que estratégias é que lhe parecem... Exato. Que estratégias lhe parecem fundamentais implementar de forma a evitar um bocado este sentimento de solidão destes doentes? Podemos fazer alguma coisa para minimizar este sentimento que os doentes vão manifestando? Sim, há aqui uma coisa que eu também acabei por não referir, tendo pensado nela logo no início, que é os doentes que estão ventilados podem ser um risco acrescido para quem está à volta, não é? Porque ou os ventiladores têm filtros, ou há algum risco porque o ar circula e, portanto, se o doente, por alguma situação, estivesse infectado e não sintomático, poderia também transmitir a quem está à volta, não é? E esse é um problema para a resposta que queria dar a seguir, que é, e nós temos feito isso, aumentar o acompanhamento domiciliário dos doentes. Nos sítios onde existem equipas domiciliárias, aumentar o acompanhamento pelas equipas domiciliárias de suporte em cuidados paliativos, ou pelas ECCIs, quando elas existem, ou mesmo pelas equipas dos cuidados primários. Para isso, precisamos de garantir isto, não é? Se o doente tem que estar ventilado 24 horas por dia, ou seja, se não consegue estar nenhum tempo sem ventilador, temos que garantir que o sistema tem filtros, para que o ar não seja, não circule, o ar do doente também não venha para o meio ambiente, não é? Ou os profissionais têm que ir equipados como se fosse um doente de Covid, não é? Com as máscaras e todo o fato, não é? Nos doentes que podem estar sem ventilação ou que podem estar algumas horas sem ventilador, aquilo que é, ou alguma hora, vá que seja, sem ventilador, o que é pedido é para desligarem o ventilador algum tempo antes das pessoas de fora entrarem, para depois podermos fazer a consulta sem a ventilação, não é? Sim, essas consultas, desculpe, essas consultas têm vindo a ser feitas mesmo neste momento de pandemia, de mais constrangimento? Sim, nós estamos a fazer consultas. Nós no Centro Hospitalar de São João estamos a fazer, e temos visto um ou outro doente, claro que estamos limitados porque só vemos doentes da área do Porto, não é? Mas sim, e sei de outras equipas domiciliares, há equipas domiciliárias, eu não sei se todas, mas várias equipas domiciliárias aumentaram o seu apoio no domicílio, apesar do risco que isso é, quer para o doente, quer para as equipas, porque as equipas têm um risco importante aqui, e um doente respiratório é sempre um doente suspeito, não é? As equipas têm aumentado o acompanhamento, quer nos doentes com ela, quer nos doentes sem ela, com outro tipo de doenças, não é? Sim. Pois, eu ia exatamente falar exatamente nesse assunto, porque eu penso que o acompanhamento humanizado e de proximidade e a necessidade constante de atenção, que é importante e é muito característica nestes doentes, não é? Eles gostam de se sentir apoiados e pronto, desta proximidade. Nós temos feito aqui também, naquela fase, as consultas nunca estiveram propriamente canceladas, está bem? As nossas consultas do Serviço de Cuidados Paliativos, não sei a nível do país, mas dentro do Hospital São João, até à semana passada, a maior parte das consultas foram mesmo anuladas, não é? E fazia-se consulta telefónica, por defeito, sempre. Sim. No nosso serviço, nós nunca cancelámos as consultas, pedimos para não mandarem nenhum e-mail e o que fazíamos era, ou no dia anterior, ligar para o doente para percebermos se o doente precisava mesmo de vir ao hospital. Devo dizer que nenhum doente quis vir, nenhum doente disse que precisava, exceto, aqui no caso do nosso serviço, 2 doentes que foram internados, que vieram para serem internados. E, portanto, houve aqui consultas telefónicas e decidimos pelo telefone que era possível interná-los e foram internados. Neste período tivemos 2 doentes com 3 internamentos, um doente com 2 internamentos e depois um terceiro doente que foi internado e que teve alta. Portanto, foram internamentos assim. As outras consultas têm sido feitas por telefone. A maior parte das vezes são os próprios doentes que se antecipam a dizer que não querem vir, está bem? E o que nós temos feito é, no dia da consulta, acabamos por ligar e falamos também por telefone com as pessoas, não é? Sim.
Pois, sim, efetivamente há alguns hospitais que estão a fazer isso e que estão continuam com a continuidade das consultas através da teleconsulta, no fundo, não é? Sim. Não sei se estarão todos. Acho que não, acho que não. Temos um feedback de alguns doentes que se sentem mais isolados porque efetivamente estão a ter bastante dificuldade no acesso aos profissionais de saúde e aos médicos que os acompanham neste momento, mas eu pergunto-lhe de qualquer forma se acha que a teleconsulta é suficiente para colmatar as necessidades destes doentes, doutora. É possível fazer cuidados paliativos através de uma chamada telefónica? Ou fica sempre a sensação de que o doente precisa de mais? Olha, Teresa, eu até agora tenho sido muito resistente à teleconsulta e particularmente à teleconsulta em cuidados paliativos, está bem? E já trabalho nisto há 16 ou 17 anos, desde 2003. Mas a partir de agora fiquei fã da teleconsulta. Com a experiência da infecção Covid, fiquei fã da teleconsulta. Não para todas as consultas, de todo não. Mas não só a consulta telefónica, a consulta com a imagem. Isto que estamos a fazer aqui, que pode ser feito por WhatsApp, portanto, por um telefone que qualquer pessoa tem acesso, não é preciso ter grandes dispositivos, não é? Com um dispositivo por telefone, por exemplo, por WhatsApp ou Skype, mas o WhatsApp toda a gente tem um telefone, não é? A maior parte das pessoas já tem um telefone com o net disponível. Eu acho, e até já pedi, para que fique instituído na nossa consulta a possibilidade de o fazermos. Particularmente para pessoas que estão completamente dependentes, portanto, tetraplégicos ou paréticos, e muitos deles com ventilação, até ventilação invasiva, está a ver? Que são doentes que são muito difíceis de deslocar ao hospital, e alguns deles, eu estou-me a lembrar de um senhor, por exemplo, de Amarante, que não é fácil de deslocar ao hospital, estamos a falar de 50 km ou até um bocadinho mais que isso, em que seguramente uma consulta por teleconsulta, ou pelo menos alternar, está a ver? Uma consulta por teleconsulta, outra por consulta presencial, eu penso que vai nos permitir estar mais próximo do doente. Porque uma coisa, só a consulta telefónica já dá alguma coisa, é melhor que nada, claro que sim, mas a imagem acho que é importante também, particularmente em doentes que não comunicam verbalmente, não é? Sim, e por isso eu digo-lhe, eu até agora resisti, neste momento estou a pedir para ser introduzida na nossa consulta por rotina, não para substituir a outra consulta, mas para ser mais uma forma de poder atender os doentes sem os obrigar a vir, particularmente aqueles doentes a que nós não podemos ir a casa porque estão longe, não é? Sim, claro. Claro, então nesse caso não podemos dizer que os cuidados paliativos tenham ficado enfranquecidos com esta situação. Poderão ter ficado de alguma maneira enfraquecidos em algumas equipas, está bem? Na nossa equipa posso-lhe dizer que nós neste momento, desde março, portanto desde que entramos na contingência Covid, estamos com um médico no serviço 12 horas por dia, portanto das 8 da manhã às 8 da noite, 7 dias por semana, coisa que não tínhamos. Nós só tínhamos médico de segunda a sexta, só atendíamos as chamadas telefónicas de segunda a sábado de manhã e neste momento temos o atendimento quer presencial, quer de chamada telefónica, com médico no hospital, das 8 às 20, 7 dias por semana, portanto todos os dias. Isto na nossa equipa. E é possível os doentes contactarem-vos durante esse período sempre que sentirem necessidade? Exatamente. Temos o telefone ligado 12 horas por dia, 7 dias por semana, neste momento. Está bem? E os doentes que vocês acompanham sabem disso. Claro, os doentes que vocês acompanham sabem disso e portanto, têm esse contacto disponível. Sim, os doentes sabem disso. Os doentes sabem disso e foram informados depois do alargamento do tempo de consulta também, e sim, aqui no Hospital São João fizemos isso. Eu sei de mais equipas que também fizeram isto, ou seja, que aumentaram o tempo de atendimento. Sei também de equipas onde isto aconteceu ao contrário, portanto, não posso falar do país todo neste momento, porque sei que houve equipas onde alguns profissionais foram deslocados para as equipas de apoio aos doentes Covid. Não sei se têm noção, provavelmente não, quem não está dentro do hospital não tem noção, de que, mesmo no centro de saúde, as equipas foram muito desmontadas, criaram-se equipas próprias para atender os doentes com infecção Covid ou suspeita disso, e essas equipas misturaram profissionais de várias especialidades, percebe? E, portanto, houve hospitais onde os profissionais de cuidados paliativos também foram para essas equipas. E, portanto, a equipa de cuidados paliativos, provavelmente dita, ficou desfalcada, digamos assim.
Digamos que ganharam com isto os doentes Covid, porque levaram profissionais de paliativos para o atendimento aos doentes Covid. Os outros doentes poderão ter ficado, de alguma maneira, menos protegidos, sem dúvida. Não foi o caso do São João, mas pode ter acontecido. Sim. Aconteceu seguramente com algumas equipas. Sim, aconteceu. Temos alguns relatos de alguns doentes que sim, que se sentiram menos apoiados neste momento, mesmo alguns até com necessidades de internamento, e que mesmo nesses internamentos que tiveram, sentiram que o acompanhamento não foi o mesmo, porque exatamente por isso, o que está a dizer, porque as equipas estão efetivamente muito ligadas ainda e muito vocacionadas para a questão do Covid, não é? E realmente houve alguma, temos tido algum conhecimento de algumas situações mais complicadas, sim. Sim, acredito. Bom, temos estado a falar até agora dos doentes e do acompanhamento que é feito aos doentes, mas eu não posso deixar de falar dos cuidadores informais, que neste momento, por esta contingência da diminuição da prestação de serviços formais, porque muitas equipas deixaram, ou porque o doente e a família assim o achou mais conveniente, ou porque as próprias equipas não deixaram de prestar este serviço. Portanto, muitos destes cuidadores tiveram que assumir esta função e, portanto, neste momento vemos muitas famílias que passaram a ser cuidadores a tempo inteiro. Muitos tiveram que deixar os seus trabalhos, outros estão também eles em teletrabalho e muitas vezes ainda a dar apoio aos filhos e com uma responsabilidade acrescida de serem únicos prestadores de cuidados aos doentes. E ao pensarmos que muitos destes cuidadores informais não têm conhecimentos suficientes nem aptidões que são fundamentais para os cuidados exigidos a estes doentes, eu pergunto-lhe se lhe parece que de alguma forma possam haver doentes que corram algum risco por estar mais confinados no domicílio. Sim, nesse aspecto, sim, e daqui da minha experiência tivemos, como disse no início, doentes e cuidadores que eles próprios pediram para não irem lá à casa as ajudas que tinham também. Eles próprios dispensaram as ajudas, pelo medo que tinham. Portanto, eu penso que aqui há as duas questões, não é? Sim, seguramente, se as pessoas não tinham treino antes e agora passaram a ter que assumir funções que não eram aquelas para que estavam preparados, acredito que sim, tenho a certeza que sim, que alguns doentes podem ter corrido algum risco e seguramente acredito que vai haver sobrecarga para os cuidadores, sem dúvida. Também temos o outro lado, Teresa, não é? Também temos o outro lado. Eu acho que vai haver sobrecarga para os cuidadores destes doentes, sim. Mas também temos o lado, e está-nos a acontecer isso, pelo facto de há famílias portanto, as famílias que estavam lá em casa já não estão a ir trabalhar, porque estavam confinados também, não é? Estavam também retidos, e aí aumentou a ajuda, está bem? Aí aumentou a ajuda porque as pessoas, ao não irem trabalhar, estão mais disponíveis para ajudar, não é? Sim, é uma fase, esta é uma época que, na verdade, merece algum estudo de tudo e alguma revisão daquilo de tudo o que se passava. Eu posso lhe dizer que nós temos tido, neste mês e meio, 2 meses, mais pessoas a querer ficar em casa até ao fim. Não estou a falar de doentes com elas, especificamente, está bem? A ficar em casa, a morrer em casa. Porquê? Porque estão mais acompanhados pela família, que agora não vai trabalhar, está a ver? E por isso, sim, teremos que pensar até nisto, que na verdade, se calhar temos que arranjar a maneira de alguns cuidadores, se calhar não o cuidador principal, mas algumas pessoas da família que pudessem ajudar, poderem ser dispensadas em alguns momentos do seu trabalho, o tal horário flexível de que se tem vindo a falar algumas vezes na questão do cuidador, do estatuto do cuidador, e portanto, se calhar se permitíssemos isso, poderíamos ter os doentes melhor cuidados em casa, com as próprias famílias, não é? Ou seja, não cair tudo sobre um cuidador, mas outro familiar também a poder ajudar, não é? Pois, eu ia lhe perguntar, era exatamente isso, se haverá medidas, se foram tomadas ou se estão a ser tomadas ou se devem ser tomadas medidas de forma a dar mais apoio a estes cuidadores, mais informação, uma informação acrescida e para fazer face, para fazer face a esta dificuldade que eles vão tendo também em cuidar e também para colmatar, de certa forma, esta exaustão do cuidador, porque eu penso também, e estou de acordo consigo quando diz que vai haver exaustão do cuidador, vai sem dúvida, porque ela já existe
já existe dentro da normalidade, portanto, numa situação destas, vai garantidamente ficar exacerbada esta exaustão, não é? Portanto... Teresa, aqui deixe-me... É tão fácil como isso. A APELA faz cursos para cuidadores, certo? Claro. Fizeram algum? Não, ainda não. Esperamos. Portanto, esta é a questão que temos todos que pensar nela, está a ver? Eu, na resposta que estava a dar há pouco, estava a pensar até um bocadinho mais para o futuro, ou seja, passada esta fase e da experiência que vamos tendo, parece-nos que, na verdade, se para além do cuidador principal, mais alguém, um filho, um primo, ou alguém se calhar até mais novo, está a ver? Pudesse ter ou um horário flexível ou alguma dispensa, uma redução de horário para ajudar, talvez pudesse ficar, o próprio cuidador principal pudesse ficar melhor, já fora do contexto de Covid, não é? Porque, na verdade, o que temos tido, e aqui estou a falar sobretudo de doentes que não têm ela, está bem? Não doentes com ela especificamente. Temos tido mais pessoas a pedirem-nos para ficar em casa, e a ficar em casa até ao fim, até morrerem em casa, está a ver? Porque se sentem mais apoiados pela família, está bem? Sim. Desde que tenham o acompanhamento das equipas, claro que sim. Sim, sem dúvida, e nós mesmo com os doentes com ela vamos notando também isso, e os doentes preferem muitas vezes estar em casa, sem sombra de dúvida, desde que consigam ter alguém a acompanhá-los. Não temos também medidas de apoio a nível social que possam facilitar estes doentes essa tomada de decisão de muitos familiares, não é? Porque nós sabemos que, por muita boa vontade que o familiar tenha de estar em casa e de cuidar do doente, não tem condições para o fazer, até porque esta nova lei do cuidador informal ainda está completamente parada, não é? E não sabemos como vai exatamente acontecer e, portanto, muitas vezes depois aparecem-nos estas situações de dificuldades financeiras e tudo mais que impossibilitam. Antes disto, não é? Sim, antes desta contingência, não é? A contingência, se por um lado veio agravar, na verdade, porque algumas IPSS deixaram de ir também, mesmo os fisioterapeutas deixaram de ir a casa fazer fisioterapia e a APELA deixou também de atender as pessoas nos seus centros, não é? Por outro lado, depois tivemos a questão de alguns cuidadores que puderam ficar em casa. Claro que esses cuidadores, ou o cuidador principal já está muito treinado e, portanto, ensina esses cuidadores secundários, digamos assim, ou não vão ter ensino nenhum, não é? E são pessoas que não têm ensino e, portanto, deveriam ser ensinadas. Mas, sim, em 2 meses não é fácil. Sim. Pois, claro. E nós, enquanto APELA, esperamos ainda, provavelmente, este ano, mais para o final, podermos ter a possibilidade de, pelo menos, um curso de formação a cuidadores informais, podermos desenvolver uma formação, porque é realmente fundamental e sentimos isso. Sim. E sentimos vontade das pessoas em participar e questionam-nos muitas vezes para quando é que isso vai ser possível. Sim. Bom, pensando agora num possível retorno a uma cada vez maior normalidade, eu questiono de que forma prevê este recomeço e esta continuidade dos cuidados, portanto, às pessoas com ela, quer em contexto domiciliar, quer em contexto hospitalar. Os serviços de saúde estão organizados para começar a receber estes doentes. Disse-me que as consultas presenciais nunca deixaram de acontecer no hospital que faz do São João, mas em muitos outros deixaram. Tem alguma ideia de como é que está previsto este recomeço? Quando é que os doentes podem pensar em ter consultas presenciais, em poder ter terapias no hospital, em deslocar-se ao hospital? Sim. Tem alguma ideia? Sim, no Hospital São João nós nunca cancelamos as consultas de paliativos, não é? Noutras especialidades estiveram canceladas, mas os colegas telefonavam. Aqui estamos a falar da neurologia, da pneumologia, havia chamadas telefónicas, está bem? Havia contactos telefónicos. Neste momento, as consultas no Hospital São João, eu penso que na maioria dos hospitais, desde a semana passada começaram a organizar-se para já ter consulta presencial. O que está a ser pedido, penso que até nos centros de saúde, é que as consultas sejam reduzidas a cerca de 50%. As consultas presenciais sejam reduzidas pelo menos a metade, está bem? Para evitar uma aglomeração de pessoas nas salas de espera e para permitir que entre doentes haja uma desinfecção das salas, dos espaços, não é? Cada vez que entra um doente é preciso desinfetar os espaços. Portanto, da nossa parte, como já disse, nós nunca cancelamos as consultas canceladas.
telefonámos a todos os doentes, a grande maioria não quiseram vir, portanto nós fizemos muito poucas consultas presenciais, mas fizemos algumas, durante o mês de março e abril fizemos algumas presenciais, muito poucas, agora estamos já a fazer mais e estamos a tentar fazer tais 50% de consultas. Nas outras especialidades isso está também a acontecer, também, nas consultas de pneumologia e de neurologia, que são aquelas com quem lidamos mais nestes doentes, penso nas especialidades no geral, mesmo a medicina física também estará a começar a abrir as consultas para consultas presenciais, não é? Sim. Claro que quando falamos de 50% dos doentes, não temos só doentes com ela, não é? Temos doentes de várias patologias e, portanto, sim. As nossas consultas domiciliares, como disse, mantiveram-se sempre, não é? As consultas domiciliárias, sim. Do serviço paliativo, sim. Doutora Edna, e que conselho é que pode dar, conselho acrescido aos doentes aos doentes com esclerose lateral amiotrófica e especialmente aos que estão já dependentes de DNI? Que conselhos é que nos pode deixar para estes doentes de forma a que se mantenham protegidos? Os conselhos são muitos conselhos gerais, não é? Na verdade, com quanto menos pessoas lidarem de fora, menos risco têm. Na questão para a proteção dos seus cuidadores ou das pessoas que estão de fora, ao falarem com as equipas dos cuidados respiratórios domiciliários, questionar a necessidade de pôr o filtro nos sistemas de ventilação, está bem? Para não fazer aumentar o risco e o medo de quem está de fora. Eu sei, por exemplo, que houve algumas unidades de internamento que não receberam estes doentes porque não tinham filtros no sistema. E por isso, pelo menos em determinada fase, não receberam. E é uma razão lícita quando estamos perante um vírus que passa muito pela via aérea, não é? A forma de o resolver é mesmo colocar os filtros nos sistemas de ventilação, não é? Sim. E, obviamente, sempre que precisarem, contactarem as equipas, não é? Contactarem as equipas de apoio. Na questão, por exemplo, da necessidade de internamento, e sim, esta época, obviamente, que não é uma época de que gostemos, acho que ninguém, para tudo. Tem coisas, como já disse, que vamos tirar de bom, vamos aprender com algumas coisas daqui, nomeadamente a nossa teleconsulta, por exemplo, acho que podemos aprender com isso. Mas, por exemplo, quando é necessário internar um doente, como sabem, que seja aqui, seja num lar, seja numa unidade da rede de cuidados continuados, é necessário fazer o teste de Covid, não é? Agora, felizmente, nas últimas semanas, temos acesso aos testes rápidos, que demoram 1 hora, 45 minutos. Em 45 minutos, desde que entra no laboratório, nós podemos ter o resultado. Ainda hoje tive 2, aqui na nossa unidade de internamento. Mas quando não os tínhamos, era uma situação muitíssimo complicada, Teresa. Eu posso dizer que os 2 doentes que tivemos internados, 3 internamentos, portanto, um deles com 2 internamentos, esse tempo de espera, ou seja, doentes já no hospital, à espera do resultado de um teste de Covid que demorava horas, estando o doente limitado nas salas onde está toda a gente que tem suspeita de Covid, não é seguramente, foi muito complicado. Foram realmente horas, felizmente foram horas, muito complicadas, porque aos doentes que conseguem mexer-se e que têm uma pneumonia banal, estes doentes com ela, a maior parte deles já incapacitados, têm dificuldade para tocar uma campainha, não conseguem falar e como estão num quarto de isolamento, o isolamento aumenta muito. Aí sim, claramente. Foram realmente, dos 2 doentes, 3 internamentos que tive, o período pior para mim foi este de horas em que se esperava pelo resultado do teste, não é? Em que enquanto não temos o resultado, temos que assumir que o doente é potencialmente positivo e, portanto, temos que esperar. Esses foram, na verdade, períodos para os 2 doentes que o passaram difíceis. Os 2 doentes que o passaram aqui da nossa equipa, não é? Sim, tive também relatos de situações muito idênticas a essas noutras unidades hospitalares, até porque neste momento eles não podem ter um cuidador que os acompanhe, portanto o doente tem que estar sozinho, não é? O internamento fica sozinho a grande maioria do tempo ou o tempo todo. Os casos que tive relatos tiveram mesmo que ficar sozinhos durante 2 dias ou 3, o que para estes doentes é bastante complicado, especialmente se o doente já não fala, não é? É bastante complicado.
se me permite dizer, porque disse-o ainda a semana passada, só foi a Filomena também, a questão do isolamento, de não estar mesmo ninguém a acompanhar, é decidida de caso a caso. Ou seja, a regra é, as pessoas não têm internamento, certo? Quem está internado não tem internamento, não tem acompanhantes. Quem está internado não tem acompanhantes, exceto os doentes terminais. Um doente terminal ou uma criança, e a norma da DGS diz isto desde o início, a primeira norma que saiu em meados de 18 ou 19 ou 20 de março, diz isto, crianças e doentes terminais têm direito a um acompanhante. Sim. A questão fica, o que é um doente terminal? A maior parte dos doentes com ela não são terminais, certo? Porque são pessoas que vão viver meses ou anos, não são doentes terminais. O que é que aconteceu? Depende depois do bom senso de cada equipa e depende da condição do doente, está vendo? Nós tivemos aqui um doente, aliás, os 2 doentes tiveram 2 internamentos, vou dizer, portanto, tivemos 4 internamentos para 2 doentes. Sim. Um dos doentes não teve visitas, fizemos telechamada, está bem? E passou bem essa fase. Um dos doentes teve visita, está bem? E sei, por exemplo, de uma situação também de uma doente que também seguimos com a pneumologia, que até seguimos no domicílio, que fez traqueostomia há 15 dias, e nesse período a senhora teve sempre um acompanhante. Por isso, e não esteve aqui no serviço. Não é, ou seja, não é regra geral, doutora, garanto-lhe que não é regra geral. Muito pelo contrário, infelizmente, muito pelo contrário. Eu até particularmente tenho tido relatos de doentes, aliás, exatamente uma doente recente com uma traqueostomia feita de urgência, que a senhora está sozinha, sem conseguir falar, sozinha no hospital há dias, e a situação está bastante complicada e a senhora a família nem tem tido sequer contacto com o médico que está a assistir a essa doente, o que dificulta bastante. Seguramente. Cria uma ansiedade extrema, tanto na família como nos doentes, não é? Cria em toda a gente, não é? Na família, e não falo só nos internamentos hospitalares, falo em muitos doentes que temos, por exemplo, em lares, que estão há mais de um mês sem ter contacto com os familiares. Isso tem-nos criado uma ansiedade extremamente, eu digo que uma ansiedade acrescida ao limite. Sobretudo na questão, nos lares poderá ser um bocadinho mais complicado, porque não têm profissionais de saúde 24 horas por dia, mas nos hospitais, eu não sei, nem quero que me diga qual é o hospital em causa, não quero mesmo não quero que me diga agora, depois poderemos tentar perceber o que é que se passa, mas não sei se tem um acompanhamento de uma equipa de paliativos, essa pessoa, mas vale a pena pedi-lo, está bem? Porque seguramente a equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos tudo fará para facilitar a comunicação entre a doente e a família, seguramente que o fará. Se a equipa estiver a funcionar em pleno, porque como já disse no início, há equipas que não estão a funcionar em pleno. Não estão por isto, porque foram desviadas para as equipas Covid, sendo que agora estamos a normalizar, não é nesse aspecto. Também dizer que vale a pena falar com a direção desses serviços, a direção clínica desses serviços de internamento e explicar claramente a situação, porque às vezes temos a questão de, há pessoas que, há profissionais, e aqui estou a falar de profissionais de saúde, que estão tão envolvidos com os cuidados e estão tão submissos a regras que podem não estar capazes de ver a exceção porque não conhecem bem a situação, está bem? Sim. E aí pode fazer sentido falar com a direção do hospital e explicar concretamente a situação, não é? Porque quando se fala, porque a questão da ansiedade para os doentes e famílias acontece com todos os doentes, não é só com doentes com ela, não é? Sim, das famílias que não podem entrar pronto. Agora, quando falamos de pessoas que não conseguem comunicar e onde os profissionais têm muita dificuldade também de os compreender, eu penso que a direção clínica terá bom senso e tudo fará para abrir aí a exceção, não é? Ou seja, será uma exceção justificada, sempre justificada, não é? Até para não, por tudo, não é? Primeiro, para não aumentar o risco dos outros doentes, dos outros doentes, e também para não criar desigualdades, porque também não é correto ter um doente ao lado do outro que não tem visitas, quando não se justifica claramente, quando não há uma razão óbvia para que aquela pessoa tenha familiares, não é? Ou lá, tenha um familiar ao lado. Mas tenho a certeza que se as coisas forem discutidas e ponderadas pela direção clínica desses serviços, que se poderá fazer aí mudanças também. Como eu digo, aqui no hospital, a doente esteve internada no serviço de pneumologia para fazer a traqueostomia. A senhora teve todos os dias, não 24 horas por dia,
mas teve todos os dias um dos cuidadores, na hora habitual de visitas agora, que é das 12 às 19. E que ajudou muito, porque a senhora comunicava com a tábua de acrílico e os profissionais não tinham treino para isso, não é? Pois, exatamente, e é exatamente isso que se passa e muitas vezes mesmo nós enquanto APELA temos intervido um bocadinho nesse sentido, às vezes sermos nós a contactar até esses locais para fazer perceber que são doentes com algumas características bastante específicas e que têm essa necessidade acrescida. Se bem que acho nem que é um papel sempre da APELA aí, se bem que nem sempre as respostas são como nós gostaríamos e há, como a doutora Edna disse muito bem, há aquelas pessoas que levam à risca os procedimentos e é não para todos, independentemente das necessidades de cada um. Infelizmente isso ainda se vê muito e em grande parte, eu diria, em grande parte das unidades, infelizmente. Eu diria que sim. Bom, doutora Edna, diga-me uma coisa, como é que pensa que vai ser o desconfinamento destes doentes? Acha que é urgente começarmos a pensar neste desconfinamento? Acha que é importante voltarmos à normalidade e começarmos a prestar os serviços, os cuidados de fisioterapia, das terapias da fala? Até porque nós temos também sentido alguma ansiedade dos nossos doentes pelo facto de não poderem ir à APELA. Isto está-lhes a causar em muitos deles algum tipo de ansiedade e para nós também é preocupante porque temos visto um evoluir, no fundo, da situação de muitos doentes, não é? Que pronto, não quer dizer que não evoluísse, mas se calhar com um acompanhamento de terapias as coisas podiam de alguma forma ser minimizadas, digo eu. Parece-lhe importante que estes serviços recomecem o quanto antes? Seguramente. E penso que estamos já nessa abertura, não é? Porque os hospitais estão a abrir as consultas também, não estamos como éramos antes, não é? Mas também estão a abrir as consultas, portanto eu diria que a APELA também deve pensar nisso e penso que as normas já o permitem, não é? Agora nesta situação que já não é de emergência, que é nesta situação de calamidade, eu penso que a APELA, Teresa, a minha sugestão é que a APELA também questione os delegados de saúde pública sobre essa possibilidade, está bem? Sim, claro, e temos vindo a fazê-lo, claro. Sim, eu diria que vocês têm condições ótimas para isso, porque conseguem ter um doente de cada vez, conseguem fazer as coisas organizadas, não é? Para ter um doente de cada vez, não fazer as sessões de grupo, isso não, nesta fase, mas um doente de cada vez e garantir que entre doentes se faz a desinfecção do espaço e acho que vocês, pelo menos aqui do Porto, do que eu conheço, acho que têm condições para isso e acho que faz todo o sentido retomar essa atividade, que acho que é muito importante para os doentes, claro que sim, e acho que vale a pena questionar os delegados de saúde pública sobre isso, porque eu diria que neste momento já é possível. Provavelmente não vão poder atender todos os doentes que atendiam, mas pelo menos uma parte deles, sim. Claro, darmos início àqueles doentes que estão menos sujeitos, menos suscetíveis a outras, os doentes que não estão ventilados, doentes que ainda conseguem deslocar-se eles próprios sem ter que estar a apanhar ambulâncias ou táxis ou isto, portanto, aproveitar estes doentes, se calhar, e iniciarmos lentamente os nossos serviços. Eu diria doentes que estamos a trabalhar. Sim. Também diria começar por aí, não é? Os doentes que se conseguem deslocar por meios seus, no seu carro, também diria que sim. E a outra questão que eu também penso que podem estar na altura de o fazer, mas também, como digo, confirmem com os delegados de saúde pública, é as sessões de formação, porque não vejo razão também para não os fazer com o devido distanciamento, não é? As pessoas, a formação dos cuidadores, desde que mantenham afastamento entre os cuidadores também, e que haja desinfecção de algum modelo que possam usar entre pessoas, e o uso da máscara, claro que sim, eu diria que também já podem começar a fazer isso. Penso que sim, Teresa, mas obviamente confirmem com os delegados de saúde pública, está bem? Sim, e provavelmente estamos a fazê-lo e estamos sempre em sintonia com a DGS com essas informações, portanto temos vindo estamos a começar a abrir
as nossas instalações lentamente e penso que muito em breve vamos poder realmente começar a receber doentes e a começar com as nossas terapias. Vamos passar aqui uma fase, está bem, que estamos nela já, e que eu tenho verificado até com miúdos, aqui filhos dos meus colegas, miúdos pequenos, que têm medo de sair de casa, está bem? E os nossos doentes também vão ter medo de sair de casa. Porque estão a ter, como disse, a primeira consulta que eu tinha marcada para a semana passada, de um doente que eu não conheço, até uma pessoa com formação superior, um engenheiro, disse-me, não, doutora, eu não quero ir já, eu não vou sair já de casa, está a ver? Claro. E por isso também temos ainda que perceber, as pessoas têm que ganhar confiança para sair também, está bem? Mas acho que estamos na altura de começar a fazer isso, sem dúvida. E é isso que vamos, e é exatamente isso que vamos fazer. Diga-me uma coisa, doutora Edna, tem tido muitos novos diagnósticos ultimamente? Não, essa é a parte que seguramente sim. Não tenho, desde que iniciou a pandemia, não tenho nenhum pedido de novo, de nenhum doente de novo, está bem? Também não houve estas consultas presenciais da neurologia, da pneumologia, da fisiatria e, portanto, é possível que quando isto abrir e normalizar, que vamos ter, assim, alguns doentes seguidos, mais um número de vários doentes novos na mesma altura, não é? É possível que isso aconteça, mas doentes novos, desde que começou a pandemia, não tivemos nenhum. E já agora deixe-me só fazer mais uma pergunta. O alargamento dos serviços de apoio domiciliário, serviços paliativos de apoio domiciliário, é possível? Podemos perspectivar. Esse também é um problema que já vinha de trás, está bem? Apesar Agora já não estou a falar desta época, mas estou a aproveitar a sua presença para poder questioná-la sobre essa questão, porque realmente é uma coisa que seria excelente podermos perspectivar que mais doentes pudessem ter acesso a esse serviço. Da mesma maneira que lhe disse no início que há equipas paliativas, que há sobretudo nos hospitais, mas também poderá haver uma outra comunitária, mas sobretudo nos hospitais, que ficaram desfalcadas porque os seus profissionais foram deslocados para equipas Covid. Apesar disso, nós neste período conseguimos arrancar com uma equipa comunitária nova, aqui em Gaia, desculpe. Em Gaia, neste momento, a ACES Gaia tem uma equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos que abriu em plena época Covid e estamos para abrir ainda este mês, em princípio, uma nova equipa em Lisboa e Val do Tejo, a Almada Seixal. Tá bem? Acontece aqui nos doentes com ela e uma boa parte das equipas, quando começam, estão a atender só doentes oncológicos, está bem? Porque precisam elas próprias também de ganhar treino, não é? Não tanto treino de paliativos só, obviamente, porque as equipas têm já antes de quando são constituídas, mas como a equipa também tem que se constituir. E como os doentes oncológicos são doentes mais conhecidos, é mais fácil as equipas começarem por esses doentes. Mas, como eu disse, iniciou-se agora em março a equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos no ACES de Gaia. O ACES Espinho Gaia já tem equipa também, só está neste momento a receber doentes oncológicos ainda, está bem? Isto aqui no Porto, não é? A de Maia Valongo já está a funcionar desde outubro, também ainda só está a receber doentes oncológicos, mas esperamos que em breve passe a receber doentes não oncológicos. E a equipa de Gondomar neste momento está pequenina e só está a receber doentes oncológicos também. Mas são 4 equipas aqui no Grande Porto que estão já a funcionar, está bem? E que o passo seguinte é passarem para doentes não oncológicos. Mas, de qualquer das formas, não é possível ainda haver referenciação dos doentes com esclerose lateral amiotrófica para estas equipas, ou já é possível isso? Para estas 4 que lhe falei, ainda não. Tá ainda não, ok. Para estas 4 não. Ainda não, pela razão que lhe disse, não é? Como equipa também tem que se constituir e é mais fácil começarem com os doentes oncológicos, que toda a gente tem mais treino nesses doentes, não é? Mas o passo seguinte será esse. Sempre, de um modo geral, são doentes que são sempre referenciados a partir do hospital, ou seja, das equipas hospitalares, não é? Porque a doença é diagnosticada no hospital e numa fase inicial, depois o hospital está, inicial e final, o hospital está sempre envolvido, não é? E, portanto, o caminho habitual é serem as equipas hospitalares de paliativos depois a pedirem a intervenção das equipas comunitárias, está bem? Mas sim, em Lisboa e Val do Tejo, neste momento, em 15 agrupamentos de centros de saúde, temos 7 que têm e vai provavelmente este mês abrir mais uma. Devagarinho vamos abrindo, não é? Claro que todos gostaríamos que tivessem todas, mas pronto, é o que podemos oferecer. Claro, vamos acreditar que as coisas vão melhorar
e que os nossos doentes cada vez mais possam ter acesso a esses serviços, porque realmente fazem toda a diferença, temos que concordar com isso, não é? Já agora permita-me perguntar-lhe, Teresa, e estou a perguntá-lo publicamente, porque estamos para a net, estamos para o mundo neste momento. Qual é a percepção que eu tenho, mas estou a pedir-lhe para me confirmar ou não esta minha percepção, é que neste momento temos mais doentes a serem vistos por equipas de paliativos do que há 3 anos atrás, por exemplo, ou 4 anos atrás, ou não? Porque eu vejo várias equipas a seguirem doentes de paliativos. Não sei se todas bem, se mal, mas... Temos muitos doentes a ser acompanhados por equipas paliativas, mas também temos muita falha ainda e eu até, pronto, não sei aqui se calhar responder-lhe da forma mais correta, porque não tenho uma realidade precisa daquilo que se está a passar mais em Lisboa e Val do Tejo. Mas pela percepção que tenho do feedback que vamos tendo e das conversas que vou tendo com os colegas, eu penso que lá nesta zona do sul há uma dificuldade muito mais acrescida de os doentes terem acesso a serviços de cuidados paliativos, muito mais do que aqui no norte. Sem sombra. Também penso que sim. De qualquer das formas, temos hospitais ainda do norte com muitos doentes sem serviços de cuidados paliativos. Não, os hospitais todos têm serviços de todos têm equipas pequenas, muito pequenas e sem capacidade de resposta. Dá resposta, sim, isso acredito. Capacidade de resposta. Sim. O exemplo do Hospital de Braga, doutora Edna. Claro. Tem imensos doentes, nós acompanhamos imensos doentes do Hospital de Braga, onde o serviço de cuidados paliativos não tem capacidade de dar resposta. Certo. Segue alguns que eu sei que segue, sim. Segue alguns, pelo menos há coisa do mês acompanhou mas sim, acredito que não siga, assim, é uma equipa que está pequena no global para, como a maior parte delas, não é? A maior parte das equipas estão pequenas para o global das necessidades, e sim. Agora, a percepção que tenho é se há 3 ou 4 anos quase não, os doentes com ela praticamente não falavam em paliativos. Eu neste momento vejo a própria APELA, nos convoca muitas vezes, não é? Sim. Vejo, por exemplo, as equipas do Algarve estão a seguir doentes com ela, portanto, em casa, equipas domiciliárias a seguirem doentes com ela, não é? E por isso também fico feliz com isso, obviamente que quero mais, não é? Queremos mais, todos nós queremos mais, não é? Mas sim, parece-me que começa a haver mais abertura, quer dos doentes, quer das equipas também, não é? Sim. Sim, sem dúvida, eu penso que sim, e tenho a certeza absoluta que muitos mais doentes, se falarmos há 5 ou 10 anos atrás, isto não acontecia, não é? Nem se falava em paliativos, e hoje já é um assunto, penso que já é uma palavra que está muito mais, já se conseguiu desmistificar um bocadinho este palavrão vá lá de paliativos, não é? E acho que temos vindo a trabalhar, todos nós temos vindo a trabalhar, e nós enquanto associação temos feito bastante esse trabalho também, exatamente, para promover esse serviço e para que as pessoas estejam abertas a esse serviço, não é? E se bem que... dos dois lados, não é, esse trabalho, quer dos doentes, quer dos exatamente, se bem que muitas vezes somos postos assim, questionados, para que é que eu preciso de paliativos, e às vezes questionamos-nos até que ponto é que um doente com ela é um doente de paliativos. Porque não podemos falar que seja um doente em fim de vida, porque em fim de vida somos todos, não é? Sim. Por isso, há pouco, um doente se a norma da DGS diz que os doentes terminais, como as crianças, podem ter um cuidador. Isso é a norma da DGS para todo o país. Claro. Acontece que a maior parte dos doentes com ela, quando são internados, não são doentes terminais. Exatamente. Fica a definição, mas são doentes de paliativos, sim, isso sim. Isso sim, mas sim, é evidente que temos muito caminho a fazer, acho que fizemos já algo, nós, o país, a APELA e os doentes com ela, temos feito algum caminho, mas temos muito caminho para fazer ainda, seguramente, isso sim. Claro que sim. Bom, o nosso tempo também está a chegar ao fim, doutora Edna, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e por este bocado fabuloso em que esta conversa interessante que conseguimos, eu penso que conseguimos transmitir alguma informação aos nossos doentes e a quem nos está a ouvir. E ficamos com a esperança de que muito em breve possamos todos retomar uma normalidade que estávamos habituados, àquela normalidade a que estávamos habituados, que claro que com precauções acrescidas, porque o momento assim o exige, mas esperemos que muito em breve consigamos todos voltar a esta normalidade.
Bom, e a APELA voltará ao contacto de todos com mais um Reagir em tempo de Covid, isto já na próxima semana. O tema será divulgado muito em breve e quero deixar uma mensagem a todos que nunca se esqueçam de que estamos sempre disponíveis. Estamos à distância de um telefonema para tudo aquilo que necessitarem, claro, e eu diria que nem que seja para conversar um bocadinho, porque penso que nesta altura isso faz imensa diferença e eu noto que às vezes um telefonema para um desabafo, para uma conversa informal, vá lá, faz toda a diferença às vezes num dia de um cuidador, de um doente, de um cuidador. Portanto, contem sempre connosco, nós estamos sempre do lado de cá. E muito obrigada por este bocadinho. Até a próxima. Vamos só agradecer também. Sim, claro. Está bem, sim, agradecer também e concordo em pleno com a Teresa. Não sendo possível sempre a presença física e a conversa presencial, penso que esta conversa, eu estou a ver a Teresa, ainda por cima como a conheço já, é mais fácil esta conversa assim. Portanto, sim, quando já conhecemos as pessoas, eu diria que uma teleconsulta, uma consulta sobretudo com imagem, acho que é uma excelente ajuda numa época em que estamos a pedir a toda a gente para ficar em casa, não é? E por isso, acho que sim, acho também que a APELA tem feito um bom trabalho e na medida que se for abrindo mais para isto, pois também será uma forma das pessoas irem perdendo o medo de sair de casa, não é? Sim. De qualquer forma também pedir para terem o cuidado de verificar com as equipas de apoio respiratório domiciliário, dos cuidados respiratórios domiciliários, a questão dos filtros e do risco que possa haver para pessoas que possam ir de fora, não é? Porque isso vai condicionar um bocadinho a entrada ou não de outras equipas para ajudar em casa, não é? E vale a pena os doentes e famílias também darem essa segurança a quem chamarem para casa, não é? E seguramente sabem mais de ventilação do que nós próprios e, portanto, acho que vale a pena também fazer este pedido a quem está desse lado, não é? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, doutora Edna. Até a próxima. Muito obrigada.